Olhando para trás, fica claro que o estalo do Thanos não apagou só metade do universo, mas também metade do público da Marvel. Os irmãos Russo deixaram uma pista genial no filme, e a galera só está voltando aos poucos agora com Homem-Aranha e Vingadores, Doutor Destino. Mas a verdade é que muita água rolou dentro do próprio universo. Para ser mais exato, eles já estão no ano de 2028, e já se passaram 5 anos desde o segundo estalo do Tony. E deixou passar a série Miss Marvel e os outros projetos maravilhosos da saga do multiverso? Não esquenta, a gente fez o trabalho sujo por você. E nos próximos 20 minutos, vamos te contar em detalhes e em ordem cronológica tudo o que rolou no universo ao longo desses anos. Com apenas um vídeo, você vai estar prontinho tanto para Homem-Aranha quanto para Vingadores, sem precisar sofrer assistindo a Mulher Hulk. De quebra, vamos refrescar sua memória com os eventos de outros filmes e séries, e o mais importante, na ordem em que eles aconteceram e se conectaram na cronologia. Isso é super importante para os próximos filmes, então achamos que já merecemos o seu joinha no vídeo, além do seu comentário dizendo qual projeto da saga do multiverso você acha o melhor de todos. Ela começou no outono de 2023, logo após o desfecho de Vingadores Ultimato e o estalo do Tony Stark. Mas na ordem cronológica, o primeiro momento realmente importante vem de outro universo, porque no final de 2023 rolaram os acontecimentos de X-Men Dias de um futuro esquecido. Na linha do tempo original, lá no ano de 2023, os robôs sentinelas tinham dizimado todos os mutantes. Os sobreviventes mandaram o Wolverine de volta para mudar o passado. O que ele conseguiu fazer, criando uma nova linha temporal. Nela, ao acordar em 2023, ele descobriu que o Ciclope, a Jean Grey, a Tempestade e outros mutantes conhecidos da formação clássica estavam vivos e bem. É muito provável que seja justamente esse o universo mostrado em Vingadores Doutor Destino. Pensando que a história de Vingadores vai se passar em 2028, isso significa que 5 anos terão se passado no mundo deles após esse final feliz para os mutantes. O que aconteceu por lá durante esses 5 anos é algo que vamos descobrir em Vingadores Doutor Destino. Enquanto isso, no universo principal da Marvel, os eventos de WandaVision aconteceram bem no finalzinho de 2023. A Feiticeira Escarlate, em choque com a morte do Visão, domina a cidade de Westview e sem querer a transforma em uma sitcom de comédia, onde o Visão está vivo e os moradores são forçados a atuar. Eles chegam até a ter filhos, enquanto o governo acompanha tudo do lado de fora de um campo de força, aproveitando para reconstruir uma nova versão do Sintozoide usando os restos do Visão original. Claro que esse novo Visão funciona apenas sob parâmetros bem rígidos, com suas emoções bloqueadas por motivos de segurança. Mas dentro da cidade descobrimos que outra bruxa estava por trás de tudo, a Agatha, que revela seus planos ao som de uma música bem chiclete e acaba derrotada pela Wanda em um final super criticado pelos efeitos visuais de baixa qualidade. Os dois Visões também ganham sua cota de efeitos esquisitos quando o Visão original faz um download mental sem fio de suas memórias para a versão reprogramada. Ele sai voando sem rumo e vai voltar com uma série própria em outubro deste ano. Já a Wanda, percebendo toda a dor que causou, liberta os moradores e abre mão do Visão virtual e de seus filhos. No fundo, ela é uma boa pessoa. Bem, espere um pouco, talvez não tão boa assim. Já na cena pós-créditos, vemos a Feiticeira Escarlate lendo o livro sombrio Darkhold e ouvindo a voz dos filhos, desconfiando que eles possam ser reais de verdade e dando a entender que ela vai cruzar a linha do mal mais uma vez. Parece que essa história deixou a atriz Elizabeth Olsen tão de saco cheio que ela chegou a criticar a Marvel publicamente, o que a colocou na geladeira da Disney, sumindo de todas as produções após o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas antes disso acontecer na linha do tempo, o mundo sofre outra grande surpresa. O planeta inteiro cai para trás ao ver Sam Wilson usando aquele uniforme branco peculiar como o novo Capitão América. Os eventos de Falcão e o Soldado Invernal rolam 6 meses após o estalo do Tony, bem no comecinho de 2024. E o seriado nos mostra que o estalo do Tony não trouxe exatamente um final feliz. Metade da população que voltou e que todos achavam que tinha morrido, agora precisa comer e morar. Só que a metade que sobreviveu ao estalo do Thanos não tem recursos e nem espaço para abrigar todo mundo. Começam a surgir situações em que a casa de alguém que sumiu no estalo já está ocupada por outra pessoa, e ninguém sabe como resolver esse nó. Quem tenta dar um jeito na bagunça é o Conselho Global de Repatriação, uma espécie de equivalente à Organização das Nações Unidas, cujo plano brilhante é simplesmente mandar todo mundo de volta para as cidades onde moravam antes do Thanos atacar. E para facilitar as coisas enquanto as moradias são desocupadas para os que voltaram do estalo, eles criam acampamentos bem vigiados. Quem bate de frente com essa ideia são os apátridas,
Um grupo radical que acha isso tudo uma baita injustiça e acredita que ninguém tem o direito de tirar a liberdade deles de explodir coisas. Basicamente, esses radicais passam o tempo todo explodindo pessoas, matando e sequestrando. E depois de tudo isso, o Sam Wilson ainda tenta passar pano para eles. Aí a história vira uma pataquada sem tamanho, onde a Marvel tenta emplacar uma discussão sobre moralidade cinzenta, mas falha feio. Só que o resultado foi que todo mundo na tela parecia completamente sem noção. Um lado quer tirar o teto das pessoas, o outro explode inocentes para protestar. E o Sam Wilson quase transforma uma assassina em massa em heroína, terminando com um discurso que parece ter sido escrito por inteligência artificial, de tão vazio de sentido que é. No fim das contas, o Conselho Global de Repatriação aceitou termos que nunca vimos. Os radicais aceitaram termos que também nunca vimos. E a Marvel simplesmente fingiu demência e nunca mais tocou no assunto. Ah, claro, por alguns episódios ainda tivemos o John Walker com aquela pose de policial certinho, recebendo o escudo do Capitão América. Mas ele não hesitou antes de espancar um criminoso até a morte na frente de todo mundo e de várias câmeras, antes de devolver o escudo para o Sam Wilson. Enquanto isso, o Bucky só serviu para soltar piadas sem graça nos diálogos e pedir desculpas ao Capitão América Negro do passado, que pelo visto o governo dos Estados Unidos também tinha criado, mas preferiu dar toda a glória para o Steve Rogers clássico. E nesse meio tempo ainda tivemos a animação What If, onde em quase todo episódio mostravam o Tony Stark como vilão ou se dando mal. Uma tentativa clara de imitar o Christopher Nolan, tentando enfiar na cabeça dos fãs que o Tony e o Steve fizeram coisas horríveis e que as versões atuais e modernas dos heróis é que são as corretas. O resultado foi um baita flop de bilheteria e a Disney precisando trazer os 2 medalhões de volta para Vingadores Doutor Destino. Mas seguindo a ordem cronológica, o próximo passo foi o filme Shang-Chi, que também se passa cerca de 6 meses após o estalo do Tony, logo depois dos eventos de Falcão e o Soldado Invernal. Nessa altura, ninguém mais lembra do Conselho Global de Repatriação. A vida segue seu rumo normal. E para o simples manobrista Sean, não faz a menor diferença que o mundo estivesse sendo bombardeado por terroristas na semana anterior. Na verdade, ele não é o Sean, mas sim o Shang-Chi, que fugiu de seu pai asiático bilionário e extremamente autoritário. O Coroa é o verdadeiro mandarim e o dono dos 10 anéis de Homem de Ferro. O filme todo mostra o Shang-Chi tentando não matar o pai, não morrer no processo e tentando explicar para a sua amiga Kate o motivo do longa de um super-herói chinês ter sido banido dos cinemas da China. O motivo real foi uma entrevista antiga do Simu Liu, que acabou cancelado pelo público chinês após comentar que a vida na China era muito precária e que o Canadá tinha lhe dado uma vida bem melhor. Por lá, eles não toleram esse tipo de declaração, de modo que a produção da Marvel, feita sob medida para conquistar o mercado asiático, foi banida do país mais importante da região e fracassou nas bilheterias. A carreira do Simu Liu ficou por um fio depois dessa, mas ele soube jogar o jogo, limpou a sua barra e agora vai dar as caras em Vingadores Doutor Destino. E cá entre nós, o filme é realmente bacana. Essa história se encerra por volta do meio do ano de 2024, abrindo caminho para 2 filmes seguidos do Homem-Aranha. Você com certeza se lembra bem deles. Primeiro, após a morte do Tony, o Peter viajou para a Europa para se declarar para a sua paixão de escola, mas acabou sendo passado para trás pelo mistério, que de quebra revelou a sua identidade secreta para o mundo todo. Depois disso, o Peter pediu uma ajudinha para o Doutor Estranho e acabou apagando a memória de todo mundo que o conhecia. Além disso, a Marvel passou o filme inteiro dando pistas sobre o futuro com aquela estátua da Liberdade pintada com as cores do Capitão América. Para que servia aquilo, bem, continua sendo um mistério até hoje. Logo depois, na linha do tempo, entre o final de 2024 e o começo do ano seguinte, as coisas pegaram fogo na Marvel. Tivemos 3 lançamentos quase juntos, começando por Eternos, uma história sobre um grupo de seres imortais, superpoderosos e lendários, que passaram 7.000 anos de braços cruzados na Terra sem mexer um dedo. Hitler atacando, o pessoal fala para voltar amanhã. Invasão Chitauri, temos mais o que fazer. Thanos varrendo metade do universo, calma aí que hoje é nossa folga. E não trabalhamos no fim de semana. Esses heróis só se reúnem para jantares de família, porque os problemas de casa vêm sempre em primeiro lugar. E durante um desses jantares, eles descobrem que a Terra é, na verdade, apenas uma incubadora para um gigante cósmico chamado Tiamut, que vai implodir o planeta inteiro quando nascer. O que se segue é um drama interminável sobre seres imortais deprimidos, onde um quer cumprir ordens, outros querem salvar a pele do mundo, e o Kit Harington só quer conseguir emplacar um papel de sucesso depois do fim de Game of Thrones. No fim das contas, o Icarus, como se não aguentasse mais os rumos bizarros do roteiro, voa direto para o Sol para cometer suicídio, enquanto a Terra é salva aos 45 do segundo tempo. Depois disso, a população do planeta simplesmente ignora por anos o fato de que um deus de pedra do tamanho de um continente está literalmente espetado no meio do Oceano Índico.
Ninguém sequer abre a boca para falar disso, afinal de contas, o ano novo de 2025 já está batendo na porta. Esse período é retratado na série Gavião Arqueiro, que foca no Clint agindo como um Batman cansado da vida e tocando o terror na bandidagem durante os 5 anos após o estalo do Thanos. O passado bate à porta do Clint na figura de sua fã número 1, Kate Bishop, e da nova Viúva Negra, Yelena Belova, que foi enganada e contratada para apagá-lo. Pelo que descobrimos, Valentina Allegra, uma agente suspeita da Agência Central de Inteligência, estava de conchavo com Wilson Fisk e, ao mentir para Yelena dizendo que o Clint matou a Natasha, pretendia arriscar o herói do mapa. O tiro saiu pela culatra e no final da série temos a Kate Bishop, uma garota de 30 quilos e sem superpoder nenhum deitando na porrada o rei do crime, que deve pesar uns 300 quilos. Com isso, o Clint Barton se aposenta muito porque o ator não tinha fechado o cachê para uma segunda temporada. Embora agora ele diga que se acertou com o estúdio e que a continuação vai rolar. Ao mesmo tempo, na cronologia, bem no finalzinho de 2024, acontecem os eventos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, onde a Marvel finalmente lembrou que estava no meio da saga do multiverso e resolveu de fato usar o conceito. E até que ficou legal ver os Illuminati sendo massacrados sem dó pela Feiticeira Escarlate, incorporando o próprio Exterminador do Futuro. No mais, a história apresentou a ideia de incursão no multiverso, onde mundos colidem e se auto-exterminam por regras que ninguém entende muito bem. A Feiticeira Escarlate acaba esmagada por toneladas de pedras, mas depois em uma HQ a Marvel confirmou que a Wanda sobreviveu e agora está na geladeira, aguardando o momento de voltar, assim como aconteceu com o Capitão América no passado. O próprio Doutor Estranho acaba encontrando a Clea, vivida pela Charlize Theron, que admitiu publicamente que não faz a menor ideia de quem seja aquela personagem e nem do papel dela no universo cinematográfico. Aí o Kevin Feige percebeu pela primeira vez que precisava recalcular a rota da franquia. Eles decidiram usar a série Loki como modelo de sucesso, já que ela foi uma das poucas exceções a agradar gregos e troianos e acumular recordes de audiência. Na linha do tempo, as 2 temporadas se passam fora do tempo regular, mas na prática as coisas acontecem ali por 2024, já que a jornada do Loki e da Sylvie em busca do Kang começa exatamente depois do estalo do Tony, e a jornada deles termina com o Loki se tornando o deus das histórias, colado com os eventos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, já que as incursões começam justamente por conta disso. No caminho, o Loki lida com a burocracia cósmica e com o temido Kang, que acaba sendo apunhalado pelas costas. O Asgardiano finalmente realiza o sonho de uma vida inteira de subir ao trono, mas com um preço alto, já que a coroa significa viver na mais absoluta solidão. Aqui vale abrir um parêntese sobre o multiverso e o que mudou de verdade após a coroação do Loki. Existe um grande mal-entendido nessa história. Durante a primeira temporada de Loki, a autoridade de variação temporal não saía apagando absolutamente todas as linhas temporais diferentes da linha sagrada, embora parecesse isso. No fundo, eles só deletavam aquelas onde o rumo das coisas mudava de forma drástica. Por exemplo, a linha temporal onde o Loki é uma mulher chamada Sylvie não foi podada até ela crescer e virar uma ameaça real ao sistema. Se ela seguisse os mesmos passos do Loki masculino, sua realidade continuaria intacta. Ou seja, o multiverso sempre existiu, mas com variações bem sutis. O grande objetivo de tudo aquilo era garantir que o Kang o Conquistador nascesse apenas como Victor Timely e, sem acesso às tecnologias modernas no passado, não conseguisse iniciar uma guerra multiversal. Depois de assumir o posto, o Loki mudou o jogo e deu passe livre para o multiverso, o que abriu a porteira para as variantes do Kang e para aquela cena pós-créditos de Quantumania. Mas nem todo mundo dentro da autoridade de variação temporal gostou dessa liberdade. Tanto que em Deadpool e Wolverine, o grupo do agente Paradox tentou conspirar contra o Loki, sendo preso no final do filme após o Hugh Jackman ostentar uma forma física de dar inveja. Além do mais, no terceiro filme do Deadpool, essa nova liberdade concedida pelo Loki salva o universo da Fox, trazendo o Hugh Jackman como o Wolverine definitivo daquela realidade. Se esse é o mesmo universo de X-Men Dias, de um futuro esquecido e de Vingadores Doutor Destino, só o tempo dirá. E foi assim que o ano de 2024 terminou para a Marvel. Na sequência, tivemos um agitado 2025, que abriu os trabalhos com Cavaleiro da Lua, onde o estúdio deixou o estilo tradicional de herói de lado para apostar em um thriller psicológico sobre um homem atormentado por sérios problemas mentais. Ficou sensacional, mas apenas se olharmos para o desenvolvimento do protagonista. Do ponto de vista do universo maior, virou uma bagunça completa porque descobrimos que, além dos Eternos, também existem deuses egípcios no mundo que cagaram e andaram para o Thanos e para os Chitauri. Dava para voltar o tempo em milênios sem que o Doutor Estranho fizesse a menor ideia do que estava acontecendo.
E para completar, todo mundo continuava ignorando solenemente o fato de termos uma estátua divina colossal de pedra no meio da Terra. Eles até tentaram fazer um aceno rápido a isso na sequência Pantera Negra Wakanda para Sempre, que se passa logo em seguida, no ano de 2025. Mas a menção não passou de pequenos terremotos e tremores pelo planeta. De resto, fomos apresentados aos Talocanos, uma civilização marinha que também não deu a mínima para os Chitauri ou para o estalo do Thanos. E a nação de Wakanda entra em guerra contra eles para evitar que eles comprem briga com a humanidade inteira. A Shuri passa pelo pão que o diabo amassou, assume o manto de Pantera Negra e, como manda o figurino, após uma porradaria generalizada, faz um discurso sobre união e poupa o Namor. Mas se você acha que eles entregaram o Vibranium para a Organização das Nações Unidas, pode tirar o cavalinho da chuva. Na sequência, a cronologia sofre com uma enxurrada insana de séries de TV. Em Echo, eles tentam nos lembrar de que o crime organizado ainda existe ao trazer o rei do crime de volta. Em Mulher Hulk, o estúdio tenta provar que a vida das mulheres na Terra é bem mais complicada do que a do próprio Hulk. Em Miss Marvel, eles fazem questão de lembrar que a Disney comprou a Fox há 7 anos e que agora os mutantes já andam entre nós. E para fechar, Coração de Ferro tenta mostrar que o Tony Stark era só um inventor de sorte e que qualquer garota negra de periferia consegue replicar seus feitos brincando. No geral, com exceção de Mulher Hulk, todas as outras produções até dão para assistir. O problema ali não são as histórias em si, mas sim o encaixe delas na engrenagem do universo. O maior erro desse pacote foi Invasão Secreta, onde a Marvel pegou uma saga gigante dos quadrinhos e gastou 250 milhões de dólares para fazer um thriller de espionagem fuleiro. Eles ficaram com tanto medo de mexer nas peças do tabuleiro que o roteiro se resume a pessoas cansadas espionando umas às outras em salas escuras, enquanto o vilão coleciona o sangue dos Vingadores como se fossem figurinhas raras. No desfecho, a personagem da Emilia Clarke herda os poderes de absolutamente todos os Vingadores de uma vez só, virando a criatura mais apelona da Marvel, enquanto a humanidade descobre que existem alienígenas vivendo entre eles. E adivinha, nada acontece, assim como com o Deus de Pedra adormecido no oceano. Ninguém se importa. Bola para frente e segue o baile. Já o longa Thor 4, que se passa um pouco depois, no ano de 2025, é algo que até o próprio Chris Hemsworth faz questão de esquecer. O diretor Taika Waititi, que antes tinha sido aclamado pelo humor em Thor Ragnarok, perdeu a mão e entregou uma comédia patética cheia de piadas de gosto bem duvidoso. Foi um show de bodes berrando, deuses gregos caricatos e um Thor que parecia ter sofrido uma lobotomia de tão bobo. No final, a Jane Foster bate as botas e vai para Valhalla, enquanto o gordo Christian Bale morre de desgosto por ter um desfecho tão pífio. O deus do trovão adota a filha dele e vira um pai exemplar. Mas as coisas ainda iam piorar, pois ao mesmo tempo rolam os eventos de As Marvels, onde descobrimos que a Carol Danvers não ajudou a deter o Thanos porque estava ocupada demais tentando apagar incêndios políticos em outras galáxias. E a gerência dela foi tão desastrosa que desencadeou uma crise humanitária gigantesca pelo espaço. Elas conseguem dar um jeito na situação com a ajuda da Monica Rambeau de WandaVision e da Miss Marvel. Só que no final, a Monica acaba sendo jogada no universo dos X-Men e dá de cara com o Fera. Para fechar um dos piores anos da Marvel em termos de qualidade, tivemos um alento com o Guardiões da Galáxia Especial de Festas. Um especial de Natal de alto orçamento que entregou mais conteúdo e desenvolvimento de personagem do que metade daquelas séries de TV. O especial revela que a Mantis é irmã do Senhor das Estrelas e mostra que ele continua na fossa após a morte da Gamora. E é com esse clima que entramos no ano de 2026 dentro da linha do tempo. O longa Guardiões da Galáxia 3 abre o ano na cronologia e marca o momento em que a Marvel parou de palhaçada para mostrar que o passado do Rocket foi fruto de experimentos sádicos e cruéis. Na luta contra o autoevolucionário, a equipe precisa aprender a lidar com uma versão alternativa da Gamora. O Drax se mostra um paizão incrível, enquanto o Rocket assume a liderança do grupo. No final, cada um vai para o seu canto. O Rocket e o Groot montam uma nova formação de guardiões ao lado do Adam Warlock. O Senhor das Estrelas volta para casa na Terra e a Gamora segue seu próprio rumo. E se dependermos das declarações da Zoe Saldana, não veremos mais a atriz no papel. O próximo lançamento na sequência é Homem-Maravilha, uma série com um ritmo excelente e que traz revelações bem importantes para os rumos do universo principal. A produção mostra que os vigilantes de Colante viraram carne de vaca e entraram para as regras do sistema. Tanto que hoje existe uma prisão especial sob o comando da equipe do controle de danos para vigiar todo mundo. Eles também deram um desfecho digno para o falso mandarim do Trevor Slattery. E, de quebra, entregaram um gancho para Homem-Aranha 4 muito superior ao que vimos em produções do Demolidor ou do Justiceiro.
e infinitamente melhor do que o fiasco de Quantumania. E sim, você não ouviu errado. A história do terceiro longa do Homem-Formiga, que foi lançado nos cinemas em 2023, se passa cronologicamente no meio do ano de 2026. O Scott Lang agora vive de brisa como celebridade de internet, até cair de paraquedas no reino quântico, que por sinal parecia inacabado por conta da greve dos artistas de efeitos visuais. Lá ele bate de frente com a versão mais poderosa de todas do Kang, mas que se mostra tão forte que perde uma briga física para a família de pessoas com tamanho de formiga. Isso levanta aquela velha pulga atrás da orelha. Como diabos o Kevin Feige achou que esse cara seria uma ameaça à altura dos Vingadores? Nem a cena pós-créditos mostrando 1000 variantes do Kang conseguiu salvar o hype. Se o mais poderoso deles foi derrotado pelo Homem-Formiga, o Thor passaria o trator nessa multidão inteira com as mãos nas costas, não é? Foi aí que a diretoria da Marvel resolveu levantar bandeira branca e ir de joelhos pedir socorro ao Robert Downey Jr. e ao Chris Evans. E a polêmica na vida real envolvendo o ator Jonathan Majors em uma briga de casal acabou vindo como uma luva para o Kevin Feige, que não precisou se dar ao trabalho de fechar essa história capenga. E ainda em 2026, as consequências de WandaVision voltaram com tudo na série Agatha desde sempre. Na trama, após comer poeira para a feiticeira Escarlate, a Agatha monta um clã de bruxas bem desajustadas e parte em uma jornada de redenção. No meio do caminho, descobrimos que o Billy, um dos filhos da Wanda, conseguiu escapar da morte. Com isso, a Marvel traz a feitiçaria e o livro místico de volta ao centro das atenções, 5 anos depois de o público ter esquecido que eles existiam. E assim nos despedimos de 2026 para dar as boas-vindas a 2027, onde o Wilson Fisk ressurge vivinho da Silva após levar um tiro na cara e assume a prefeitura de Nova York. O fato de o novo prefeito ser um vilão psicopata parece não esquentar a cabeça dos nova-iorquinos, que votaram nele sorrindo. A grande reviravolta é que o rei do crime começa a usar a máquina pública para benefício próprio, obrigando o Demolidor a vestir o traje novamente. É o início de um confronto de gigantes, ou melhor, o anúncio dele, porque o espaço entre as 2 temporadas da série foi preenchido por nada menos que 2 filmes. No primeiro deles, Capitão América Admirável Mundo Novo, o Sam Wilson e o governo dos Estados Unidos estão pouco se lixando para o fato de Nova York estar sob o controle de um mafioso condenado. O foco de todo mundo é transformar os vigilantes mascarados em patrimônio controlado pelo governo. O presidente, vivido pelo Harrison Ford, tenta trazer o Sam Wilson para o seu lado, enquanto após 3 anos de silêncio, a humanidade finalmente se lembra daquele deus gigante de pedra fincado no oceano. Eles descobrem que o corpo dele abriga adamantium, o que gera uma corrida armamentista global pelo minério. O Sam Wilson corre contra o tempo para manter o mundo nos trilhos, evita um conflito mundial e cai na porrada com o próprio presidente, que acaba se transformando no Hulk vermelho. Até porque a Marvel parece incapaz de resolver um problema sem enfiar um monstro gigante de computação gráfica destruindo prédios públicos. Logo depois temos Thunderbolts, onde a Valentina Allegra, jogando no mesmo time do Wilson Fisk, cria o super soldado Sentinela a partir de um viciado em reabilitação. Para tentar conter essa ameaça, o governo junta um grupo de renegados para bater de frente com ele. No fim, todos precisam unir forças contra o vácuo, o lado sombrio do Sentinela, que mergulha metade de Nova York em pesadelos e inicia uma carnificina urbana. Os outros heróis do planeta, já acostumados a fechar os olhos para catástrofes mundiais, não aparecem para ajudar. E no fim, o vácuo acaba derrotado graças a um roteiro surpreendentemente redondo. No encerramento, a Valentina Allegra consegue sair ilesa, rompe os laços com o Fisk e vende os Thunderbolts para a mídia como o seu grande projeto e a nova equipe dos Vingadores. Isso gera um racha com o Sam Wilson, que teoricamente comanda seu próprio grupo, embora ninguém faça ideia de quem são os integrantes dele. É aí que começam os eventos da 2ª temporada de Demolidor Renascido, onde o Império do Rei do Crime começa a ruir mesmo sem a interferência da Agência Central de Inteligência. Com o apoio da Jessica Jones, o Matt Murdock consegue derrotar seu arqui-inimigo jurado, por quem o Homem-Aranha, a nova equipe dos Vingadores e os Vingadores do Sam Wilson não dão a mínima. Ele vence de lavada no tribunal, mas acaba indo parar atrás das grades, onde continua mofando no ano de 2028, justamente no início dos acontecimentos de Homem-Aranha 4. O Justiceiro está focado em seus próprios problemas, lidando com transtorno de estresse pós-traumático em seu especial e se firmando como um anti-herói implacável, mas que ainda segura as pontas. Algum tempo depois, já perto do meio de 2028, a nova equipe dos Vingadores cruza com a nave do Quarteto Fantástico vinda de outra realidade.
Eles moravam em uma linha temporal própria onde o Doutor Destino dava as cartas, e até agora não há nenhuma explicação oficial sobre o que os fez cruzar a fronteira para entrar na bagunçada linha temporal principal. Há boatos de que o Steve Rogers, que resolveu morar com a Peggy Carter no universo deles após os eventos de Ultimato, acabou provocando a colisão entre os dois mundos. Se isso é verdade, só assistindo para saber. Mas não dá para colocar toda a culpa nas costas do Capitão América. A incursão com o universo do Quarteto Fantástico aconteceria de qualquer jeito, só que com alguma outra realidade. No frigir dos ovos, a verdadeira culpada é a Sylvie, que matou aquela variante do Kang e abriu a porteira do multiverso, quebrando o equilíbrio de tudo. O Doutor Estranho acabou surfando nessa onda e meteu o bedelho na realidade alheia umas 100 vezes. E o Homem-Aranha também não é nenhum santo nessa história. Portanto, todas as fichas agora estão depositadas no Loki, que se desdobra para segurar a árvore do mundo e manter as rédeas sob controle. É mais ou menos por aí, um pouco antes ou logo após o encontro entre os Novos Vingadores e o Quarteto Fantástico, que os eventos de Homem-Aranha 4 vão se desenrolar. E o longa Vingadores Doutor Destino, pelo visto, já começou a dar seus primeiros passos com essa mesma cena pós-créditos. A ação vai rolar em um universo completamente bagunçado, com dezenas de pontas soltas no roteiro. O que aconteceu com a Sharon Carter na pele de Mercadora do Poder? Quem vai ficar com o controle do Adamantium no fim das contas? Será que vão ressuscitar a Feiticeira Escarlate? Para onde o Doutor Estranho foi com a Clea há 4 anos? É normal o Visão Branco ficar de pernas para o ar por 5 anos sem fazer nada? Os Eternos, depois de serem punidos por não moverem uma palha, não pensaram em nada melhor do que continuar sem fazer absolutamente nada. E onde diabos foi parar a personagem mais apelona da Marvel? Aquela de Invasão Secreta? A franquia hoje em dia se parece com um navegador travado com 50 abas abertas que quase faz o computador explodir. Parece que o Kevin Feige não viu outra saída a não ser puxar a tomada geral e começar tudo do zero. Mas quem sabe a gente ainda não consiga algumas respostas no caminho. Mas isso já é assunto para outra hora e nós vamos acompanhar de perto. Então não esqueça de deixar o seu joinha, dar aquela força nos comentários e nos vemos na próxima, pessoal.